Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar o mundo dos bastidores das celebridades e as situações inacreditáveis que alguns famosos já enfrentaram. Prepare-se para uma jornada cheia de adrenalina, onde as luzes brilhantes de Hollywood se misturam às sombras perigosas dos sindicatos mafiosos. Você já imaginou o renomado chefe Gordon Ramsay envolvido em uma situação de tirar o fôlego? Antes de revelarmos os detalhes, isso é realmente inacreditável. Este é o próprio Gordon Ramsay, momentos antes de se tornar alvo de um sindicato de caça aos tubarões. O motivo? Sua coragem em tentar expor a indústria ilegal de pesca de barbatanas de tubarão, que movimenta bilhões de dólares. Isso é surpreendente, não? Ramsay conseguiu escapar ileso, mas a história não acaba por aqui. Outras celebridades também enfrentaram situações igualmente impactantes, desde o encontro de Jackie Chan com a máfia até o rapto de Steven Seagal por uma gangue. No decorrer deste vídeo, vamos desvendar os momentos em que essas estrelas decidiram enfrentar as gangues erradas. Saudações guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre situações de celebridades envolvidas com a máfia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like, se inscreve e também ativa o sino para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E considera também se tornar um de nossos membros daqui do canal, porque é um pequeno valor que nos ajuda muito. E se você também puder, deixa um valeuzinho que a partir de R$2 você já contribui com o nosso trabalho. Eu agradeço muito o apoio de vocês e é isso aí, bora pro vídeo, família! Número 8. 50 Cent. Em 24 de maio de 2000, Curtis Jackson ficou famoso sob o nome artístico de 50 Cent, após vivenciar um evento que alterou sua vida no bairro de sua avó. Curtis estava do lado de fora da casa de sua avó, em South Jamaica, no Queens, Nova York, quando se tornou vítima de um ataque a tiros em plena luz do dia. Sua avó estava no quintal plantando flores, enquanto ele ia até o carro buscar algo. No entanto, do nada, um carro se aproximou por trás dele e o sujeito saiu logo do passageiro, disparando várias vezes. O ataque o deixou com ferimentos à bala na mão, no braço, quadril, pernas, peito e até no rosto. Curtis ficou em estado crítico e teve que passar por uma série de cirurgias para salvar sua vida. Este incidente chocou muitas pessoas, já que um artista de sucesso como 50 Cent havia se tornado alvo de tamanha violência. As razões por trás do tiroteio eram obscuras, levando a várias especulações. Alguns acreditavam que estava relacionado ao seu envolvimento com o contrabando de entorpecentes, enquanto outros pensavam que poderia ser resultado de uma disputa pessoal. Com o passar do tempo, a verdade começou a surgir. Ficou revelado que Curtis se tornou o alvo devido a uma música que ele havia escrito. Nessa música, ele insultava o impiedoso chefão Kenneth Supreme McGriff. Se você não sabe quem é McGriff, bem, ele estava associado à notória gangue Supreme Team, responsável por uma significativa rede de contrabandos e muitas baixas em Nova York. Abaixo de 50 Cent, para retalhar pessoalmente o ataque, Curtis revelou anos depois que o homem que puxou o gatilho era um aliado perturbado e próximo amigo de Mike Tyson. 3 semanas após o incidente, esse indivíduo foi dado de baixa a tiros em um ataque de gangue. Número 7. Jackie Chan. Se há algo que sabemos sobre este lendário ator chinês, é o fato de que ele enfrenta muitos vilões em seus filmes. Quem poderia imaginar que Jackie Chan também enfrentou alguns vilões na vida real? E esses caras não eram apenas vilões comuns, eles eram membros do sindicato criminoso chinês, a Tríade. A Tríade pode não ser tão poderosa quanto a Yakuza do Japão, mas acredita em mim, são tão perigosos e extremamente impiedosos em suas operações. Originários de Hong Kong, estão envolvidos em todos os crimes que você pode imaginar: contrabando de entorpecentes, contrabando de pessoas, roubos, extorsões, entre outros delitos. No entanto, foi quando eles se infiltraram na indústria cinematográfica chinesa que tiveram seu primeiro encontro com Jackie Chan. Agora, ao contrário da Yakuza ou de outros grupos mafiosos que realmente apoiam a indústria cinematográfica em seus países de origem, a Tríade fez o oposto. Eles exigiam quantias absurdas de dinheiro dos produtores e empresas de produção enquanto estavam no set. Em situações difíceis, destruiriam um set inteiro se suas demandas não fossem atendidas.
Esses acontecimentos ocorreram por volta dos anos 70, quando Jackie Chan era uma estrela em ascensão na China. Ele estreou alguns filmes de sucesso como A Fúria do Dragão e Punhos de Serpente, tornando-se um nome conhecido em Hong Kong. Foi neste ponto que quase todos queriam que ele estrelasse seus filmes, incluindo dois dos maiores produtores chineses da época, Long Wai e Willie Chan. Jack havia estrelado filmes produzidos por ambos, mas no início dos anos 80, ele deixou Lo Wai para seguir com Willie Chan. Isso irritou Lo Wai a ponto de enviar membros da tríade para atacar Chan. Quando Jack tentou falar com a imprensa contra o comportamento hostil da tríade em relação aos atores da indústria cinematográfica, ele não fazia ideia de que a tríade também controlava a imprensa, tornando sua batalha uma causa perdida. Ele deixou a China para Hollywood, expandindo sua fama, mas a tríade não o deixou escapar tão facilmente. Em uma ocasião, quando Jack Chan voltou à China para uma produção, a tríade o emboscou antes mesmo que ele pudesse desembarcar do avião. Felizmente, ele não foi ferido, mas, ao mesmo tempo, os ataques não pararam. Continuaram enviando ameaças e orquestrando ataques menores até que ele decidiu retaliar. Jackie Chan começou a carregar armas e granadas sempre que estava em Hong Kong. Sim, ele estava pronto para qualquer ataque. Em uma ocasião, enquanto jantava, 20 membros da tríade o emboscaram, mas Jack estava armado com 3 armas naquele dia, e uma grande briga aconteceu. Não sabemos exatamente como ocorreu, mas o desdobramento desse cenário mostrou membros da tríade dando entrada no hospital de Hong Kong mais tarde naquele dia. Desde então, a tríade conseguiu arruinar com sucesso a cena cinematográfica de Hong Kong, direcionando-a para o conteúdo adulto. E sobre Jack, todos nós sabemos que ele se tornou um dos maiores atores de Hollywood. Número 6. Jimi Hendrix. Em 1969, o renomado guitarrista estadunidense chamado Jimi Hendrix passou por um dos raptos mais insanos já registrados. Tudo começou com um sujeito chamado John Roberts, que distribuía pó para uma organização nos Estados Unidos e também possuía alguns contatos com a máfia. Em uma noite fatídica, várias celebridades se reuniram em uma boate onde Hendrix estava se apresentando. Após o show, o associado de Roberts misturou quase todas as bebidas com um veneninho especial, deixando um punhado de pessoas nas alturas, e Jimmy não ficou fora dessa. Ele queria levar as coisas a um nível mais alto, procurando por ketamina para injetar em seu sistema. Essa busca por ketamina o levou a conhecer 2 notórios contrabandistas de baixo escalão que aproveitaram a oportunidade para raptá-lo. Hendrix estava tão fora de si na época que nem pôde perceber o que estava acontecendo. Os 2 rapazes o atraíram para fora da boate e o levaram para longe, até seu apartamento, alegando que tinha um pouco de pó para compartilhar. No entanto, foi aí que os rapazes cometeram um erro. Em vez de exigir dinheiro, eles exigiram o contrato de Hendrix de seu empresário, Michael Jeffrey, para garantir sua libertação. Eu sei que isso parece muito idiota, não é mesmo? Bem, depois que todos perceberam que Jimmy estava desaparecido, o assunto foi comunicado ao dono da boate, John Roberts. Como Roberts tinha algumas conexões sólidas no submundo, ele conseguiu encontrar esses caras e libertar Jimmy. Mas nossa história não termina aí. Hendrix passou o fim de semana inteiro com esses caras e nem fazia ideia de onde estava. Os rapazes continuavam oferecendo heroína a ele, mantendo-o chapado em um estado desastroso de euforia durante todo o tempo. Após a libertação de Jimmy, esses rapazes foram golpeados ferozmente. Alguns dizem que Roberts orquestrou o rapto, enquanto outros afirmam que foi seu empresário, querendo agir como bom samaritano. Seja qual for a verdade, é tudo bastante louco. Imagina como Hendrix estava completamente chapado e alheio ao que estava acontecendo, sem ter noção de nada. Para contextualizar, a mídia mainstream não tinha ideia disso até 2011, quando Roberts trouxe o fato à tona, tornando a experiência um dos episódios mais intrigantes da vida do cantor e possivelmente um dos raptos mais divertidos na história dos raptos de celebridades. Número 5. Gordon Ramsay. Se você já assistiu a programas de TV como Hell's Kitchen, é provável que esteja familiarizado com o chefe celebridade Gordon Ramsay. Renomado por sua língua afiada e elevados padrões culinários, Ramsay conquistou uma reputação que exige respeito. No entanto,
parece que nem todos gostavam mesmo de Gordon, especialmente um grupo específico de pessoas, o grupo taiwanês de contrabando de barbatanas de tubarão, que confrontou este apresentador de TV durante a filmagem de um documentário na Costa Rica. Hansei viajou para a América do Sul para capturar segmentos de um documentário dedicado à prática controversa e prejudicial de cortar a barbatana de tubarões vivos e jogar o animal de volta no oceano para ir de base de uma forma lenta e dolorosa. Caso não saiba do que se trata, é basicamente a prática mais cruel de cortar a barbatana de um tubarão vivo e devolver o animal ao oceano para ir se desvaindo de uma forma lenta e dolorosa. Agora, você pode estar se perguntando por que alguém faria isso. Bem, é porque as barbatanas de tubarão geram muito dinheiro, com uma sopa de barbatana de tubarão custando mais de $100 por porção. De alguma maneira peculiar, Hansei se viu preso entre filmar seu documentário e correr por sua vida. Como o ato de cortar as barbatanas de tubarão é ilegal, essas gangues basicamente secam milhares de barbatanas de tubarão nos telhados de muitos prédios. Hansei conseguiu subir ao topo de um desses prédios, capturando a operação na câmera. No entanto, quando desceu do prédio, um grupo de bandidos despejou gasolina sobre seu corpo de outro telhado, cheirando a gasolina, mas ainda determinado a descobrir mais sobre a operação ilegal. Hansei e sua equipe de câmera tentaram novamente, mas desta vez foram ameaçados por homens armados. Por sorte, a polícia local chegou depois que vizinhos perturbados fizeram uma ligação. Eles instruíram Hansei e sua equipe a simplesmente deixarem o país imediatamente. Ou seja, podemos imaginar as coisas horríveis que teriam acontecido com esses homens se a polícia não tivesse chegado a tempo. Número 4. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. era um dos artistas negros mais talentosos e queridos de Hollywood nos anos 50. No entanto, tudo meio que mudou quando ele começou a namorar uma mulher branca chamada Kim Novak. Duas coisas estavam erradas nesse relacionamento. Uma era o fato de serem um casal interracial naquela época conturbada na América, enquanto a segunda era que Novak estava sob contrato de Harry Cohn, um gerente poderoso e impiedoso com ligações com a máfia. A história diz que Cohn enviou mais pessoas para o cemitério do que todos os outros mafiosos de Hollywood. Ele administrava a Columbia Pictures na época, e Novak era uma de suas maiores estrelas. No entanto, após os dois se encontrarem em uma festa em 1957, eles se apaixonaram e iniciaram um relacionamento íntimo. Isso provavelmente foi o pior erro que Sammy Davis Jr. cometeu em sua carreira. Naquela época, Davis estava ganhando $25 mil por semana no Sands, em Las Vegas, e ele estava prestes a entrar na TV como um dos primeiros atores negros a aparecer em um papel dramático. Ele também havia perdido um olho 3 anos antes de conhecer Novak em um acidente com motor a gasolina. No entanto, uma vez que a conheceu, houve uma conexão instantânea. Davis e Novak faziam grandes esforços para evitar tanto a imprensa quanto os espiões de Cohn, geralmente tendo jantares tranquilos e íntimos juntos. Em outras ocasiões, Davis pedia a um amigo que o levasse até o lugar dela, enquanto ele se escondia sob um tapete no banco de trás de seu carro. Apesar de todos os esforços, Cohn descobriu sobre esse relacionamento depois que um de seus espiões lhe deu a notícia. Afinal, nada está verdadeiramente escondido em Hollywood, a menos que ele preferisse morrer. Desesperado, Davis pegou seu livro de endereços e escolheu aleatoriamente uma cantora negra chamada Lorraine White para se casar. Mary Lorraine era uma cantora atraente de Houston, que já havia sido casada 2 vezes aos 23 anos e também tinha um filho de 6 anos na época. Agora, os dois concordaram em se casar com a condição de se divorciarem no final do ano. Mas no fim, 6 meses depois, Davis pagou a ela $25 mil para se divorciarem. Número 3. Rolling Stones. Há 2 lados nessa história. Uma envolve a queda de um fã de Rolling Stones pelos Hells Angels, enquanto a outra gira em torno da tentativa da gangue de acabar com um membro da banda, Mick Jagger, em 6 de dezembro de 1969, durante um concerto no Altamont Speedway, no norte da Califórnia.
onde eles contrataram os Hells Angels como seguranças por $500 e um engradado de cerveja. Se você não conhece essas pessoas, os Hells Angels são amplamente reconhecidos como um clube internacional de motociclistas fora da lei, mas isso é apenas uma maneira elegante de dizer que são uma das piores organizações do submundo. Neste dia fatídico, os Hells Angels concordaram em impedir que membros da plateia subissem ao palco. Enquanto esses anjos bebiam sua cerveja e ficavam intoxicados, a multidão ficava inquieta e imprevisível, como costuma acontecer em shows. A situação piorou quando os Rolling Stones finalmente subiram ao palco para se apresentar. Todos estavam loucos, com várias brigas entre os membros da gangue e a multidão. Então, do nada, um sujeito chamado Meredith Hunter pulou no palco e subiu nos alto-falantes. Os dois membros da gangue imediatamente o jogaram de volta para a multidão. No entanto, Hunter subiu novamente ao palco, mas desta vez com uma arma na mão. Agora, Hunter estava sob a influência de pó, comprometendo seu pensamento racional. Ele levantou a arma para o ar e disparou um tiro. Nesse momento, um dos Hells Angels, chamado Alan, rapidamente puxou sua faca, desarmou Hunter e o golpeou várias vezes. Tragicamente, o incidente resultou na queda de Hunter, enquanto Alan foi posteriormente preso e acusado de sua queda. Felizmente, ele foi absolvido com base na legítima defesa, mas isso foi apenas um lado da história. Após o incidente, o líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, condenou os atos da gangue Hells Angels, declarando seus planos de se distanciar do grupo, o que levou muitos a apontarem para o grupo como um conjunto de indivíduos extremamente violentos. Diante disso, eles decidiram seguir a narrativa e acabar com Jagger. Carregaram um monte de munição em um barco e partiram para a casa dele em Long Island. No entanto, antes de chegarem lá, uma enorme tempestade virou o barco e eles se deram mal. Eles mal sobreviveram afogando no rio durante o percurso. Após o incidente, eles abandonaram o plano de acabar com Jagger, enquanto o próprio Jagger não tinha ideia de que esse evento sequer aconteceu. De filmes de ação favorita de todos nos anos 90, este cara esteve em filmes de sucesso como Marcados para a Morte e A Força em Alerta, onde ele derrota os vilões. No entanto, por mais que essa fosse a persona de Seagal que víamos em nossas telas, ele na verdade fez laços secretos com a família Gambino, e ele nem sabia. Deixa eu explicar isso um pouco, família. No início dos anos 2000, Steven foi raptado por dois membros da família criminosa italo-americana, os Gambinos. Esses caras o pegaram, colocaram-no em seu carro e planejaram extorquir centenas de milhares de dólares de Seagal. Agora, pelo que sabemos de Steven, isso deveria ter sido uma situação fácil de resolver. Bem, na realidade, não foi. Seagal foi alvo da família Gambino por causa de seus negócios com um homem chamado Julius Nasso. Julius havia escalado Seagal em cerca de 10 de seus filmes, tornando-os realmente bons amigos. No entanto, ao longo do tempo que trabalharam juntos, Seagal não tinha ideia das conexões de Julius com essa família criminosa. Em algum momento, Julius e Steven pararam de trabalhar juntos depois que Seagal se tornou um nome conhecido em Hollywood. Julius ficou muito furioso com esse desenvolvimento, acreditando com razão que desempenhou um papel significativo no sucesso de Steven. Em resposta aos ressentimentos de traição, ele enviou dois membros da família criminosa, Anthony Sonny Chacon e Primo Cassarino, com a tarefa de extorquir $150 mil de Seagal por cada filme em que colaboraram. Isso teria potencialmente levado Seagal a pagar mais de $1 milhão, mas tudo bem, eles conseguiram resolver por $700 mil, o que ainda é bastante dinheiro para desembolsar em um curto período de tempo. E a cereja do bolo para essa história é como Steven ficou assustado com a emboscada de ambos os membros da família. De acordo com uma investigação liderada pelo FBI, ambos os homens riram de como Seagal parecia assustado quando o raptaram, indicando que ele era o oposto completo de sua persona na TV. No entanto, você não pode culpar Steven Seagal porque a vida não é um filme. De qualquer forma, a verdade acabou sendo revelada alguns anos depois, revelando que Seagal pegou emprestado aproximadamente $500 mil de Nassau para cobrir seus impostos, mas se recusou a pagar o empréstimo, e essa recusa levou Julius a acionar a máfia. No entanto, Julius enfrentou acusações de extorsão, conspiração e foi condenado a 1 ano de prisão pelos $700 mil que ele havia coletado por meio da família Gambino.
enquanto Siegel foi instruído pelo Tribunal dos Estados Unidos a quitar a dívida de $500 mil que havia contraído. Enfim, chegamos ao número 1, os Beatles e os irmãos Kray. Para aqueles que não estão familiarizados com os gêmeos Kray, Ronnie e Reg, eles eram gangsters notórios que controlavam o submundo criminal de Londres na década de 1960. Eles são considerados frequentemente como um dos criminosos britânicos mais infames desde Jack, o Estripador. Agora, antes de se envolverem em atividades do submundo, os irmãos Kray eram boxeadores amadores. Eles foram dispensados do exército devido ao seu comportamento indisciplinado. Ronnie Kray se identificava como bissexual, enquanto Reg era heterossexual. Ronnie lutava contra a esquizofrenia paranoide, tornando essa parceria ainda mais intrigante. Então, qual é a conexão entre esses gangsters infames e os Beatles? Pode parecer que eles não têm nada em comum, no entanto, seus caminhos se cruzaram de maneiras sutis e nem tão sutis assim. No final dos anos 50, os irmãos Kray estavam afiliados ao gangster de Liverpool chamado Jai Murray, alguém que provavelmente cruzou caminhos com os Beatles e seu empresário enquanto ganhavam fama no norte da Inglaterra. Quando os Beatles foram para Londres, eles se tornaram frequentadores regulares de cassinos de propriedade dos Kray. Os Beatles eram um alvo especialmente tentador para extorsão. Não eram apenas o maior grupo musical do mundo, mas também tinham gostos adultos que não se alinhavam totalmente com sua imagem pública de boa reputação. Seu empresário, Brian Epstein, não era apenas um jogador, mas também era abertamente gay, e ele tinha uma inclinação por situações difíceis. Essa combinação o tornou vulnerável à chantagem, e essas eram todas as informações que os gêmeos precisavam saber para entrar em contato com a banda. Eles queriam gerenciar um grupo musical e escolheram os Beatles. Ronnie Kray visitou Brian Epstein e delineou seu plano. Epstein disse a Ronnie que gerenciar uma banda como os Beatles consumia muito tempo e exigia conhecimento especializado. Ronnie, sentindo que Epstein o estava tratando como se fosse estúpido, pegou um homem aleatório que estava na sala e cravou um prego de 15 centímetros em seu pescoço para mostrar o quão sério ele estava. Epstein, é claro, aceitou, e os gêmeos Kray gerenciaram a banda por um tempo. Porém, as coisas não ocorreram tão bem quanto eles imaginavam. Mais tarde, os irmãos Kray perceberam que gerenciar uma banda como os Beatles seria muito trabalho para eles, então eles se concentraram em extorquir grandes quantias de dinheiro de Epstein. Depois disso, tentaram assumir o controle de uma banda menos conhecida chamada The Kings, porém também não conseguiram. Por fim, ninguém realmente conhece os detalhes de como os gêmeos Kray gerenciaram os Beatles. Podemos dizer com segurança que muitos negócios obscuros devem ter acontecido e ficaram nas memórias daqueles que presenciaram. Bom, galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acham de tudo isso? A vida com celebridades normalmente está muito associada ao submundo, né? Porque geralmente os mafiosos e os gangsters também querem estar do lado das celebridades, e elas, por sua vez, também querem estar do lado dos criminosos. Em alguns casos, nem sempre numa relação de amizade, mas em alguns casos na relação de amizade também. Bom, deixa aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E se você ficou comigo até agora, não esquece de deixar o like, se inscrever e também ativar o sino. E considera deixar um valeuzinho que a partir de R$2 você já ajuda muito a gente aqui do canal. Se você puder, se torne um membro, que é R$ 4,99 por mês e também me ajuda muito. Então, família, eu quero deixar aqui mais uma vez meus agradecimentos a todos que ficaram comigo até agora. E é isso aí, até a próxima! Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!